maravilhoso, para a glória de Deus, um ambiente, tudo favorece a presença de Deus no nosso meio, alegria. Eu queria continuar cantando mais louvores. E a Bíblia diz, lá em Marcos 13:31, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Tudo passa, essa dor passa, esse sofrimento passa, essa angústia passa, mas eu creio que a presença de Deus jamais passará em nossas vidas. Deus está presente em nosso meio, se alegre. Ele se estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, uma promessa de Deus. O salmista, em forma poética, ele diz: eu tenho certeza que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então tudo passa, irmão, tudo vai passar. A gente tem visto na nossa caminhada, mas a nossa fé em Deus, a nossa confiança no Senhor, Ele nos sustenta. Ele sustenta, Ele vai sustentar você também. Ele tem sustentado. Quem sabe você chegou aqui nesta noite e sentou e veio aqui, talvez tenha até uma surpresa, nem sabia que o culto ia acontecer aqui, um ar livre, né? E você está gostando. Quem está se sentindo bem aqui, levante a mão. Deixa eu ver quem está se sentindo bem. Glória a Deus, está se sentindo bem. Então continue assim, porque é a presença de Jesus que faz nos sentir bem. E você sai daqui, ó, completamente vitorioso. O Deus que Ele cuida de mim, cuida de você, Ele sabe de tudo. E Ele é o Deus do impossível. Ele vai fazer coisas maravilhosas. Já está fazendo. Eu me lembro que a primeira mensagem que Deus colocou no meu coração, no primeiro dia desse ano, e a gente está vendo aí, o tempo passando, hoje é 23, lá em Isaías capítulo número 43, versículo de número 19, eis que eu farei uma coisa nova. Não vai ficar do mesmo jeito não, Deus está fazendo uma coisa nova. Então vamos continuar olhando para Cristo, o autor da nossa fé. E é com muita alegria que eu quero trazer a palavra de Deus nesta noite para todos nós. E eu gostaria que os irmãos colocassem de pé. Quem pudesse, coloque de pé, se você puder. Em João capítulo 6, nós não temos o projetor, mas se você tem sua Bíblia, poderá acompanhar a leitura de alguns versículos do capítulo 6 de João, quando Jesus Cristo, por incrível que pareça, ele foi abandonado. Jesus Cristo foi abandonado, por incrível que pareça. Eu digo isso porque Jesus só faz coisa boa, e tem muitos que ainda hoje não dão tanta atenção a Jesus, né, e despreza muitas vezes até mesmo o seu chamado. Veja no capítulo de número 6, do versículo 60. Vamos entender o que o Espírito Santo, porque Ele colocou esse texto no meu coração nesta noite para nossas vidas. João capítulo 6, a partir do verso 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas alguns de vós não creem, porque Jesus bem sabia, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar. Versículo 65 diz assim: e dizia: por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Louvado e exaltado seja o Teu santo nome, ó Pai, pela Tua palavra que vivifica, ó Pai. Ó Deus, aqui, ó Deus, lemos um texto que a carne não entende,
mas o espírito, ó Pai, ligado contigo, percebe, ó Deus, os sinais que o Senhor tem dado, ó Pai, e ouve, ó Pai, com atenção a tua voz. Obrigado, ó Deus, porque em meio a tantas dificuldades, ó Pai, neste mundo, nós temos, ó Pai, te seguido, ó Pai, por misericórdia. A carne, ó Deus, às vezes é tão fraca, ó Deus, falha, e muitas vezes, ó Deus, passa até no pensamento um momento de desânimo, e até muitas vezes entramos na caverna, mas Tu és o Deus que olha para o Teu filho, para a Tua filha, e diz: minha filha, aqui não é o lugar de descanso, aleluia, eu tenho preparado um lugar melhor. E às vezes, ó Deus, vem as dificuldades, as indiferenças, meu Deus, perseguições e as coisas desse mundo, ó Pai. E o Teu Filho Jesus Cristo, Ele já falava com os discípulos da dificuldade do ministério. Esse Jesus que abraçava e colocava as crianças no colo. Esse Jesus Cristo que entrava nas casas e curava, e ressuscitava, e alimentava a multidão. Era o Jesus Cristo que também sempre falou a verdade, e a verdade às vezes incomodava aqueles que ouviam, e Ele perguntou: vocês querem ir embora? Vocês estão achando duro esse discurso? Ah, meu Deus, obrigado, porque mais de 2000 anos já passaram, ó Pai, e ainda hoje, ó Deus, existem discípulos assim, que não entendem, ó Deus, o Teu chamado, e muitas vezes até imaginam que ministério é fácil, que o ministério, ó Pai, é coisas, ó Deus, e não tem as batalhas nem as lutas. Mas, ó Deus, o maior exemplo, e nós precisamos mirar, é o Teu Filho Jesus Cristo, que sofreu, que padeceu, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, mas não desistiu de nós. Ele sendo fiel, Ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Ainda hoje, ó Deus, a Tua igreja milita, evangeliza, guerreia. Estamos aqui, ó Deus, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a Tua igreja, ó Pai. Obrigado pela doçura da Tua palavra, pela verdade que ela expõe para cada um de nós. Espírito Santo, fala conosco nesta noite, continua falando. O Senhor já falou de tantas formas, ó Pai, mas agora queremos ouvir, queremos entender, ó Pai, esse discurso, este comportamento de alguns discípulos, e entender também o Teu chamado, ó Pai, e a gravidade e a seriedade do ministério. Toda glória seja dada ao Teu santo nome, ó Pai. Usa a minha vida, porque eu quero, nesse momento, me coloco como um vaso em Tuas mãos, ó Pai. Somente o Senhor é Rei, somente o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Nós apenas somos, ó Deus, um vaso de barro, mas Tu és o Deus que trabalha nos vasos, ó Pai, e faz a Tua vontade na vida da Tua igreja. Ainda hoje, ó Pai, o Senhor usa os homens que se colocam na brecha, que se colocam, ó Deus, à Tua disposição para fazer a Tua obra. Louvado e exaltado seja o Teu santo nome. Deus, a glória é Tua, Pai, mas a alegria é da Tua igreja, em ver, ó Pai, e sentir o Teu Espírito Santo pairando, falando conosco nesta noite. É uma noite de revelação, é uma noite, ó Pai, da Tua palavra, onde ela está sendo anunciada. Muito obrigado por esse espaço. Louvamos o Teu nome pelos nossos vizinhos, amigos e irmãos que estão escutando, ó Pai, a esse culto que é para a glória do Teu santo nome. Fala conosco, ó Deus, no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Irmãos, pode sentar. Aleluia. Queridos irmãos, é uma noite diferente de tantas outras noites, mas é uma noite que tem algo em comum. Deus, Ele quer nos usar e quer realmente se revelar no seu meio, no meio do seu povo. É assim na história da igreja. Deus sempre, Ele tem uma palavra para nós. E quando eu penso nesse texto, eu lembro do profeta Jeremias. Estava no calabouço, era um jovem que estava pensando em construir uma família, e ele nem sabia que Deus tinha preparado para ele um cativeiro, tinha preparado para ele ser profeta em tempo de cativeiro, pregar a palavra a pessoas com coração duros em desobediência, obstinados, muitas vezes na idolatria, distante do Senhor. E ali a história da igreja nos informa que ele deixou ali a noiva, e Deus disse: olha, tu não vai te casar, nem vai ter filho nesse lugar.
eu tenho um projeto na tua vida maior do que a própria tua família. Muito fácil não. Não é muito fácil a gente escutar isso, porque um jovem, quando chega esse momento, são tantos sonhos, mas é que a gente não sabe o amanhã mesmo, e quando está na mão de Deus é melhor. Já tem outro profeta também, um profeta que Deus usou ele em muitas situações difíceis. Até na hora de pregar, ele foi pregar num vale de ossos secos. É o profeta Ezequiel. Problema difícil, né? Deus levava aquele profeta e deu uma visão de um vale cheio de ossos secos. É muito bom a gente estar com a multidão de pessoas bonitas, tão coloridas, várias, né, tonalidades, e o pessoal aqui bem animado, mas você pregar para um vale de ossos secos era muito difícil, foi muito difícil, mas Deus levou ele para pregar nesse lugar. E vocês acreditam, creem, irmãos, que no momento do ministério do profeta Ezequiel, Deus sabia que a obra estava tão ficando intensificada, e ele avisou o profeta, olha, vem cá que eu quero falar contigo, levava ele para um lugar difícil e deu uma mensagem difícil para ele. Eu não sei quanto de nós suportaríamos ouvir essa palavra que Deus disse para o profeta Ezequiel. Eu vou tirar as delícias dos teus olhos, vai ficar viúvo. E o ministério continua. Irmãos, quando nós nos colocamos para servir a Deus, muitas vezes o chamado ele tem o seu peso, ele tem algo difícil na vida do profeta, do homem, da mulher, do jovem que deseja servir ao Senhor. Muitas pessoas querem servir a Deus do seu modo, do seu jeito, e quer daquele jeito agradar a Deus e muitas vezes não agrada. A gente conhece muita história mais leve, mas uma história também, de alguma forma, difícil do profeta Jonas, de pregar num lugar que ele nunca queria, receber um convite para pregar naquele lugar, na grande cidade de Nínive, e tinha uma história de um povo violento, de um povo bárbaro, e ele foi chamado para pregar ali. Novamente o profeta, ele quando escuta aquela mensagem, ele sai pela tangente e vai, pega um navio e viaja, e vai para um lugar diferente. Mas Deus chamou aquele profeta. Deus poderia muito bem aquele navio virar, ou aquele profeta morrer lá no fundo do mar, mas Deus tinha algo com ele. E quando Deus tem algo com a gente, é um mistério. Às vezes a gente fica até pensando em deixar, até pensando em abandonar, mas se Deus tem um chamado, Ele vai sustentar você e a mim até o final, igreja. É Deus quem sustenta, porque as adversidades vêm. E elas vêm muitas vezes para nos tirar o foco. Deus, Ele tem algo maior para nossas vidas. E quando eu estava olhando para esse texto, todo o capítulo 6 do Evangelho de João, Jesus Cristo, Ele dando um grande discurso, talvez um dos maiores discursos do seu ministério, e naquele discurso acontece algo, vamos dizer assim, atípico. Geralmente as pessoas vêm a Cristo, quando faz o discurso, ele pregava e muitas pessoas vinham a ele, mas dessa forma parece que alguém não gostou muito da palavra. Às vezes pode acontecer comigo e com você, vai lá o pregador, o irmão dá uma palavra, que irmão desagradável, essa palavra não foi de Deus, mas Deus ele fala da forma que ele quer, e às vezes nós não compreendemos agora, vamos entender mais tarde o que Deus está querendo falar em nossas vidas. E aqui Jesus Cristo, o texto geral fala que ele é abandonado pelos seus discípulos. O contexto geral do capítulo 6 é um capítulo bem extenso, começa com a multiplicação de pães, depois Jesus Cristo andando sobre as águas, tudo isso os discípulos vendo, ficando maravilhados, depois Jesus Cristo prega dizendo que é o pão da vida para aqueles que creem no seu nome, e ele segue, e ali, irmãos, o texto fala que alguns não compreenderam essa palavra, porque Jesus disse que era o pão que desceu do céu, e ele disse que desceu do céu, não para fazer a vontade dele, para fazer a vontade do Pai dele, no meu Pai que está no céu. E em algum momento o ministério dele endureceu tanto, o próprio Deus contra ele. Eu creio um grande pregador, Billy Graham, disse que Deus chegou a dar as costas para seu filho, e ele chegou a dizer: meu Deus, por que tu está me abandonando? Deus meu, por que me abandonaste? E era difícil para Deus aquele momento, o seu filho sofrendo, mas tem coisas, irmãos, que eu quero dizer à igreja, é para mim, para você, é mistério que aconteça, e a gente quer que a vida da gente seja um mar de rosas, seja que tudo seja cheio de flores, não tenha nenhuma dificuldade. Onde você já viu isso? Temos dificuldade. Hoje eu vi uma ministração bem conhecida, que Deus falou ao meu coração, quando lá em João 16:33, o próprio Cristo dizendo: eu tenho vos dito isto para que em mim tenha paz. Eu quero que você, nessa luta que você está passando, tenha paz, porque Deus está com você. Agora eu disse isso, para que em mim tenhas paz nesse mundo.
teremos dificuldades, teremos aflições, teremos pandemia, teremos febre, teremos essas questões que estão acontecendo. Mas tenha bom ânimo, igreja. A igreja de Cristo deve ter bom ânimo, porque nós servimos a um Cristo, nele nós somos mais do que vencedores. Eu posso ouvir um amém, igreja? Nós somos vencedores, não obstante as lutas que passamos. Eu não sei se você queria ser primo de Jesus, receber a missão que João Batista recebeu. Você sabe, era muito bom, eu sou primo de Jesus, João Batista ali pregando, um nascimento misterioso, um pai velho, o pai dele era o profeta Zacarias, Isabel, toda aquela família de Cristo e tal, e nem sabia o que estava por vir na vida dele, uma lâmina para cortar a cabeça daquele profeta. Eu estou falando aqui, irmãos, esses textos, tem muitas coisas maravilhosas. Um casamento, Jesus transformando ali a água em vinho e todo mundo sendo saciado, coisas boas, muito pão para todo mundo comer, não faltava peixe. Jesus Cristo era e é maravilhoso, mas muitas vezes no ministério, eu quero dizer a você, abra sua mente, seu coração, tem lutas, tem dificuldades, tem porfia, tem coisas que acontecem, mas não é para desanimar. Jesus Cristo disse a leitura hoje, nem morte, nem nada poderá nos separar do amor de Deus, quem está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas às vezes é coisa de homem, a gente se chateia, a gente se aborrece, a gente fica triste, e às vezes tomamos até o comportamento desse discípulo, eu quero também abandonar, e já não tem aquela mesma intensidade na obra, e vem os desânimos, e essa mensagem de Deus é para todos, aqueles que um dia também querem vir a Cristo. Alguém promete coisas fáceis aí, a facilidade, não tem facilidades. Tem um cantor muito popular e conhecido aí, ele diz, pregadores de rosas, tem mensagem que é só rosa, vem aqui, ó, acabou o problema zero, não vai ter mais dificuldade. Se eu disser a você que tem, se eu disser a você que vai ter lutas, que vai ter as grandes batalhas na vida, e os seus discípulos, quando ouviram o discurso, Jesus Cristo falando que é o pão da vida, falando da sua missão, e ali eles não podiam acreditar no que estavam ouvindo, muitas pessoas que até então estavam seguindo. E o texto sagrado que nós lemos diz que muitos, não diz a quantidade, porque sempre uma turba, uma grande multidão seguia Cristo, e diz que muitos dos seus discípulos, é interessante que fazia parte do rol de discípulos de Cristo, fazia parte daquele contexto, disseram, que discurso duro, quem é que pode ouvir? Jesus Cristo já pensou um discurso, você tem que abandonar pai, mãe, família, por amor de mim, que discurso duro, você tem que deixar o seu país, tem que deixar esse emprego, que você vê ele como a sua aposentadoria feliz, como tudo na sua vida, e a gente não sabe o que é que interrompe, o que acontece amanhã, e de repente não é isso que eu quero para você. Até então eu permiti você gozar disso, mas eu tenho algo para você, e passará a viver uma vida dura. Pedro tinha, de uma certa forma, uma estabilidade na sua pescaria, com seu barco cheio, e ele pescava. Jesus Cristo disse, olha, agora você não vai mais pescar, pegar peixe, você agora será pescadores de quê? De homens, e sempre já mostrando que haveria mudança. E eu quero dizer profeticamente essa palavra, que haverá mudança na tua vida e na minha vida também. Nosso Deus é o Deus que move, Ele está movendo, não pense que vai ficar de jeito não. Deus começa a mover, Deus começa a mostrar coisas que você antes não via e agora tem que pagar preço. Não espere uma enfermidade brutal, uma enfermidade severa para a madrugada você levantar, colocar sua face num pó. Comece a exercitar, se o Espírito Santo lhe chama, porque a gente está vendo dias difíceis, tempos difíceis, os dias são terrivelmente difíceis e nós precisamos nos preparar. Cada dia parece que a manchete no jornal aparece uma novidade não boa, tantas coisas que acontecem e a gente fica pensando, onde é que vai parar tudo isso? Sabe onde é que vai parar tudo isso para os salvos? No céu onde nós vamos morar. Quando não der mais para a igreja ficar aqui neste mundo, Deus vai arrebatar, o seu Filho Jesus Cristo vai nos chamar e estaremos eternamente com Ele, igreja. A igreja pode dizer amém? Aleluia! E aqui, meus irmãos, começa alguns se escandalizando com Jesus Cristo. Imagina só o que vai acontecer,
muitas vezes com líderes, com tantas falhas como nós, se escandalizavam de Jesus, imagina com o homem, se escandalizaram de Pedro, de João, de Tiago, de Paulo e de tantos. Uns já tomavam partido, eu gosto mais de Paulo, eu gosto mais de Cefa, eu gosto mais de João, eu gosto mais de Cristo. Acontecia isso no seio da igreja e na história da igreja. Mas sabe qual é o segredo? Sabe qual é o segredo? Olhar para Jesus, olhar para Jesus Cristo, que Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E aqui, olhando para esse texto, irmãos, essa situação que estava acontecendo, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Presta atenção que essa palavra não é uma palavra muito fácil. A gente está num tempo que alguns pregadores estão chamando o tempo da apostasia, dos desertores da fé. A desculpa pode ser até uma pandemia, e eu sei que a pandemia tem deixado muitas pessoas fragilizadas e enfermas verdadeiramente, mas pega o apoio disso para agora justificar a sua ausência e seus desvios. Tem acontecido muita coisa. A Bíblia diz, por se multiplicar a iniquidade, presta atenção, o amor de muitos esfriarão. Já não tem aquele olhar mais inocente, agora o olhar é de crítica, o olhar agora é diferenciado, começa a mudar as coisas, isso é muito sério. E os discípulos começaram a olhar para Jesus diferente, olhava para Jesus, não agora, aquele Cristo que convidava, que chamava, que abraçava, ele não mudou, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Sabe quem é que muda? A mente do homem começa a mudar, começa a olhar mais, a reparar para a força do vento, reparar, quem sabe, para a sua condição financeira, ou menor, ou favorecida, ou menos favorecida, e começa agora mudanças, e as mudanças, ela não acontecem de repente, ela vai começando e vai tomando força, vai tomando volume. Tenha cuidado, para quando você perceber, já está distante de Jesus, e quando você vê, deixou a igreja, e a igreja você já não tem mais aquele interesse. Agora, dia de domingo à noite, sabe onde é que fica? Em casa, descansando, ou fazendo outra coisa. Amanhã é branco, e não sei o que, tanta coisa, esqueceu de fazer a obra, já não tem tempo, já diz assim, agora eu não sou mais besta, eu já fui besta. Você é de Jesus Cristo, o seu chamado é dele, e tudo que você já fez ou faz, deve ser para a glória do Senhor Jesus. A igreja pode dizer amém? E aqui, irmãos, olha o tema dessa mensagem, só Jesus. A igreja pode repetir comigo? Só Jesus. Mais uma vez, a nossa vida deve ser uma vida que a gente deve olhar só para Jesus. Mas pastor, confessa ao Senhor que é inevitável a gente não dar uma olhadinha de lado. Eu sei que é, olha, a gente olha. Pedro não estava andando bem sobre as águas, conhece esse texto? Estava ou não estava? Mas quando ele olhou a força do vento, ele começou a afundar. Quem olha a força do vento é simbólico, é de natureza poética. Esse texto também tem seu significado, sua conotação, significa as lutas. Mas no passado teve aquela falha, e não sei, quando vê você pessoas assim, é porque já deixou de olhar para Jesus. Já começou a deixar olhar, não, mas eu não vou por isso, Deus sabe, faz tudo. Vai para a caminhada, caminha bem, corre, faz tanta coisa, mas para caminhar para um culto, não vou não, ali eu posso orar em casa e tantas coisas. Eu sei que muitas coisas a gente precisa rever em nossas vidas. A verdade, irmãos, é quando o homem percebe, já está seguindo a Cristo, tá, mas de longe. Você conhece história na Bíblia de pessoas que seguiam de longe, mas eu estou acompanhando. Eu encontrei outro dia o irmão que disse, mas rapaz, nunca mais eu te vi na igreja, nunca mais eu te vi, saudade. Ele fez, pastor, mas eu estou acompanhando. Quando? Nas redes. Eu disse, na rede? Eu fiquei um pouco preocupado, aí depois a ficha caiu, né? É nas redes sociais, eu acho que, mas de vez em quando eu vejo. Eu vi o senhor pregando no Natal. Eu disse, no Natal? Observe, me viu no Natal, me viu pregando na cantata, e eu digo, meu Deus, onde é que está? Irmão, sabe o que é que acontece? Uma cantora chamada Creuza, parece que é Creuza de Oliveira, a Igreja Cristo, e sabe quem foi que disse? Um desviado. Foi um desviado que disse assim, a igreja Cristo levou. O pior é que esse pessoal lê Bíblia, desde pequeno anda dentro de igreja, vive dentro da casa do Senhor, conhece, mas sabe inclusive que está sendo contaminado. Cuidado com essa contaminação, cuidado com esse vírus quer enfraquecer a minha e a tua vida. Veja o que acontece aqui, e esse tema olhando só para Jesus. Jesus Cristo faz uma pergunta, irmão, muito forte. Olha o que acontece, no versículo de número 66, você está com a Bíblia, pode acompanhar, 6,66, desde então, aquele ribuliço que houve lá, desde então,
versículo 66. Muitos dos seus discípulos, tornaram para trás e já não andava com quem? Com ele. Já não andava com Jesus, já tinha outras pessoas para seguir. Você sabia que tem pessoas que deixam de seguir a Jesus e começam a seguir seu ídolo? Começa a seguir agora uma nova forma, diz que aqui é meu culto, aqui é meu Deus. Eu me lembro até do bezerro que Arão fez. Ó Israel, esse agora é teu Deus, então vai, adora. Mas só que Moisés estava descendo do monte e Deus já estava vendo tudo, e entristecido com aquele comportamento. E o versículo 66 me chama a atenção e queria que você prestasse atenção. Alguns dos seus discípulos, alguns que andavam com ele, estavam agora tornando para trás e já não andava mais com o Senhor. E Jesus Cristo, claro, que percebeu. Mas, irmãos, diante disso, Pedro se manifesta. Eu quero lá dar agora uma focada na manifestação do apóstolo Pedro. Porque Jesus Cristo, quando viu os discípulos, alguns discípulos se manifestando, não sei se daqueles 70, lembra daqueles 70? Aí Jesus Cristo perguntou a Pedro, vocês também querem ir embora? E aí? Vocês estão vendo, tem gente desanimando, querem ir também? Querem pegar o barco? Porque já ouviu falar, Maria vai com as outras, não tem esse termo, né? Pessoas que vai, você fica olhando com Jesus Cristo, olhe para Cristo, olha o que é que o texto diz. Mas Pedro, diante disso, ele se manifesta, confessando a sua fé. Me parece que pela segunda vez, Pedro diz que tu és o Cristo. Lembra que ele falou também naquela primeira confissão, quando Jesus Cristo pergunta, o que é que os homens dizem que eu sou? Porque as pessoas têm muita interpretação a meu respeito. E a pior coisa é uma visão unilateral. Você sabe o que é uma visão unilateral? É você ver uma pessoa direto falando de alguém, não viu o outro lado, só escuta um. Olha, cuidado com isso, viu? É muito confortável. Né? Alguém já disse que toda ausência é o quê? Quem lembra? Atrevida. Então é muito bom falar e se diz o que quer. E ali Jesus Cristo pergunta a Pedro, Pedro, quero falar contigo. Você está vendo? Você quer ir também com os seus discípulos? Aí Pedro fez, não quero não, Deus me livre. Olha o que é que Pedro disse, verso 68. 68, quando Jesus perguntou aos 12, aqueles apóstolos, vós quereis também retirar-vos? A hora é essa, quer? Respondeu-lhe, pois Simão Pedro, sempre Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Para onde eu vou? Para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Palavras de vida eterna. E aqui baseado nessa expressão de Pedro, do apóstolo Pedro, do evangelho, que eu quero pensar nessa confissão de fé, nessa manifestação do apóstolo Pedro. Só Jesus tem, somente Jesus tem. Você não vai encontrar em canto nenhum. Só Jesus tem palavras de vida eterna. Lá em João capítulo 5, versículo 24. João 5, 24, certa vez Jesus disse, em verdade vos digo. Olha o que Jesus disse. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida e não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Irmãos, sair de junto de Jesus é perder, viu? Sabe o que foi que o profeta Oséias disse lá no Antigo Testamento? Para a tua perda, ó Israel, tu te rebelaste contra mim, contra o teu único ajudador. Se rebelar contra Deus significa desgraça, significa queda. Quem estiver entendendo, diga amém, irmãos. Porque Deus disse ao profeta Jeremias no capítulo 17, a partir do versículo 13 diante, do capítulo do profeta Jeremias, ele disse, ó Israel, trono de glória, tu rebelaste contra mim, e todos aqueles que me deixam, o seu nome será escrito no chão, porque abandonaram o Senhor, fonte das águas vivas. Deixar Jesus, irmãos, deixar a palavra, deixar a sua obra, é se rebelar contra ele, e é escrever o nome aonde? No chão, está lá. E o profeta diz, ó Israel, o teu mal foi você se apartar de Deus. Quando a gente começa a se apartar de Deus, a gente começa a ver tanta coisa, porque antes era na oração, antes tinha um mistério da comunhão com Deus, e Deus mostra, mas Deus dá graça. E aqui, irmãos, quando esses discípulos quiseram ir embora, Jesus Cristo não ficou indiferente ao comportamento, e ele disse aos seus apóstolos, vocês querem ir? Não, só tu tens palavra de vida eterna. Palavras de Espírito que dão vida. Veja o verso 63. Veja aí, presta atenção, 6,63. E o Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são o quê? Espírito e vida. Veja o que Cristo está dizendo.
que a palavra dele dá vida à carne, e as nossas imaginações, os nossos pensamentos, os mais, às vezes, que a gente acha prudente e equilibrado, não são os pensamentos de Deus. Ele disse isso ao profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 8. O Senhor disse, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos, diz o Senhor. Tem coisa que a gente está pensando e está certinho que é Deus e não é Deus. Por isso que é bom confirmar, por isso que é bom pedir a Deus se há harmonia no que está acontecendo. Mas se há divergência, se há litígio, se há separação, se há indiferença, já não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus nos une, o Espírito de Deus nos traz junto do outro. O Espírito de Deus vivifica a igreja, e a igreja na presença de Deus, ela dá glória, ela glorifica, ela caminha, ela é vitoriosa. A carne para nada presta, é forte isso, né? É claro que a gente não vai pegar esse texto literalmente, claro que você é o templo do Espírito Santo, mas são os pensamentos pecaminosos, de divisão, de autossuficiência, de tantas coisas que não agradam ao Senhor. E Deus sempre batalhando. Paulo, ele vivia isso, disse, Senhor, aquilo que eu quero fazer de bom não faço, o mal que eu não quero, Senhor, me persegue. Eu assisti uma certa vez um filme de Agostinho, não é? De Lutero, e ele se autoflagelava, porque vinha pensamentos que não agradavam a Deus, ele sabia, mas dominava ele. E tem coisa que quer dominar a mim e a você, e precisamos olhar Jesus Cristo, precisamos dizer não à carne. A mensagem desta noite, irmãos, tem essa visão, a palavra de autoridade quem tem é Jesus, palavra de ânimo quem tem é Jesus. Quando aquele chefe, aquele homem, aquele ministro chamado Jairo, uma autoridade, um líder de uma sinagoga, o aperreio aconteceu, porque às vezes o aperreio bate na nossa porta, às vezes bate coisas que você nem imagina e nos surpreende, vem tempestade que não nos avisa, elas chegam de repente, a gente não está preparado para alguns temporais da vida, vem de repente, e nesse momento a gente tem que buscar Ele, é Jesus que resolve. Estava ali todos os discípulos com especialidade, com os seus doutorados na área de pescaria, sabia tudo sobre o mar, mas sacudiu tanta força aquele barco, que eles fizeram um grande coro e começaram a clamar por Jesus Cristo. Eu quero dizer, tem hora que o dinheiro, que nada resolve, nem a amizade, nada resolve o nosso tempo, nossa experiência, só quem resolve é Jesus, quem resolve as nossas lutas, os nossos problemas. E se seu barco está enchendo, irmão, comece a esvaziar, mas não pare de gritar por Jesus, que Ele vai ao encontro. Ele tem palavras de autoridade, Ele tem palavra de ânimo, Ele tem palavra de esperança. E ele chega naquele funeral, onde estava ali seu amigo Lázaro, e ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente. Vocês creem nisso? É preciso crer. Ele estava falando com discípulos deles, que ele almoçava na casa, que ele jantava na casa, pernoitava naquela casa, mas ele perguntava e dizia, vocês creem em mim? Vocês creem em mim? E teve uma hora que ele perguntou, vocês querem ir embora também? Queridos irmãos, não saia da presença de Jesus. Eu fico pensando naqueles caminhantes de Emaús, só via tristeza, Jesus morreu, era o Cristo morto, e ele disse assim, Jesus caminhando, o que é que você fala entre vocês, que tristeza é essa? Porventura tu és estrangeiro, peregrino nesse lugar, que tu não sabes que morreu um profeta poderoso, que prometeu tantas coisas. O que Jesus Cristo prometeu para você está de pé, aleluia. O que Ele prometeu está de pé, porque Ele está vivo. Ele é o Deus vivo da igreja. Ele está vivo e Ele vai fazer. E Jesus Cristo ficou triste. Que palavras é essas? Porque vocês são duros de coração? Porque vocês demoram tanto para entender as Escrituras? Não era necessário o sofrimento, não era necessário essa dor, não era necessário a morte, não era necessário essas perseguições, mas eu ressuscitei, eu estou vivo. É bem verdade que umas das nossas mulheres falaram que viram o túmulo vazio. Elas falaram a verdade, eu estou vivo, aleluia. Jesus Cristo está vivo. Não desanime com nada, é uma noite de renovação na tua vida, é uma noite de ano. Você não pode sair aqui diferente, da mesma forma que chegou, você vai sair diferente. É uma noite da ação, do poder sobrenatural da fé, do Espírito Santo, pois Ele está conosco, Ele está presente em nossa vida. Só Jesus tem palavra de vida eterna, Pedro disse, só Jesus tem palavras de vida, também diz a palavra, Jesus Cristo disse, só Ele tem autoridade, só Ele tem palavra de esperança, só Ele tem palavra de descanso. Você está cansada?
Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus tem coisas melhores para você. Não fique mirando nessa luta, não fique mirando nessa onda forte. Olhe para Cristo, pois Ele é o autor da nossa fé. Quando eu olho para a igreja com 24 anos e eu olho assim para trás, eu me lembro do que Deus já fez. E Ele disse, eu não só fiz, eu faço, eu vou fazer. Ele é o Deus grande, Ele é o Deus que age na vida da sua igreja. Aleluia! Estamos aqui hoje nesse ar livre. Tudo isso tem propósito de Deus. A sua vinda também aqui, não fique indiferente, também tem um propósito de Deus. Deus está conosco, só Ele tem palavra de descanso. Venha para mim. Jesus sempre tem uma palavra para o nosso coração. Será que temos ouvidos para ouvir o que Ele está dizendo? É preciso estar ouvindo. Você lembra aqueles 7 igrejas de Apocalipse? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Há muitas pessoas que estão com os ouvidos incircuncisos, só quer ouvir o que quer e da pessoa que quer, mas Deus usa quem Ele quer, e é tudo para a glória do nome dEle. Então quem tiver ouvidos, ouça. Está na hora, no meio de tantas lutas que estamos passando, Jesus tem uma palavra certa na hora certa. Foi de Deus a sua vinda aqui, é de Deus você que está aí na sua casa escutando. Deus tem uma palavra para você. Só Jesus, só Jesus. Você percebe que Jesus tinha seu colégio apostólico, mas só Ele resolve, só Ele tem poder. E aqui, meus irmãos, nessa mensagem, só Jesus Ele pode, tem todo o poder. Lembra o que Ele disse ali na despedida, na assunção de Jesus Cristo, Ele sendo recebido ao céu? Ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra, é-me dado toda a autoridade. Deixa eu dizer uma coisa a você, espírito imundo, qualquer coisa que queira perturbar a igreja de Jesus Cristo, Ele tem poder, Ele tem autoridade, no passado, no presente e eternamente, igreja, Ele tem poder. Aleluia! Jesus é poderoso, só Ele tem poder, só Ele pode perdoar os pecados. Sabe quem perdoa pecados? É Jesus. Homem nenhum tem poder, só Jesus pode perdoar pecado, só Ele pode dar verdadeira paz. Deixa a minha paz e a minha paz vos dou, e eu não vou lá dou como o mundo a dá. Se engana, uma boa amizade é bom, a gente bom até cultive, mas a paz quem vai dar a você é Jesus. Só Ele pode te dar paz, não é o pai, não é a mãe, não é o pastor, é Jesus que transmite paz. E Ele disse, eu deixo a minha paz eu vos dou, aleluia. E não vou lá dou como o mundo a dá. Você quer paz nessa semana que inicia? Você quer paz nesse ano que inicia? Estamos em janeiro. Só Jesus pode dar paz, porque Ele é o príncipe da paz. Ele é aquele que oferece paz. Você quer ter uma noite de descanso e de paz? Só Jesus. Vocês querem se retirar da minha presença? Tem certeza? É sério que vocês estão falando? Vocês querem sair da minha presença? Vocês vão perder muita coisa. Vocês querem deixar a minha obra? É isso que vocês querem? Vocês vão perder muita coisa. Ou você quer se envolver mais, ou você quer se aplicar mais. É tempo de se chegar mais a Deus. Chegai-vos a Deus, e eu chegarei a vós outros, diz o Senhor. É tempo de chegar, não é tempo de recuar. Diga ao filho de Israel que marche. Vamos continuar. O mar está fechado, mas temos a promessa que o mar vai se abrir. E quem abre esse mar, aleluia, é Ele, aleluia. Quem abre o mar é Jesus. A igreja, repete comigo, por favor, eu quero ouvir. Diga, quem abre o mar? Digam assim, quem abre o mar? É Jesus. É Ele que abre o mar. Ele muda a minha sorte e muda a tua. Só Ele pode interceder por nós. Só Ele pode realmente nos ajudar. E eu digo a você, só Ele pode salvar. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vê um Pai senão por mim. E o próprio Deus, o evangelista João, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só Jesus tem palavra de vida eterna. Só Ele pode nos salvar. Só Ele pode nos socorrer. Quem lembra do Salmo 46 primeiro? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É socorro bem no momento da dificuldade. Se vier a tribulação, ela pode vir. Jesus é fortaleza. Jesus é socorro. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Eu tenho no meu coração
Deus tem me livrado. Deus é livramento na minha vida e Deus é livramento na sua vida também. Só Ele pode nos livrar, só Ele pode nos socorrer. Atenção, igreja, quando tudo falha, quando chegamos ao fundo do poço, quando chegamos ao ponto extremo, só Ele pode nos ajudar. Foi assim que aconteceu na experiência de muitos homens de Deus. Acabou, mas a última palavra é de Deus, a última palavra é do Senhor. Não desista, vai ser diferente do que alguém está pensando, vai ser alguém diferente até do que você pensa. O final é do jeito de Jeová, é do jeito de Deus em nossas vidas. Irmão, só Ele tem, só Ele pode e só Jesus faz. Eu posso ouvir um amém? Digam assim, só Jesus. Digam assim, só Jesus. Só Jesus faz. E assim, irmãos, aconteceu. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. Evangelho de João, capítulo 1, no versículo número 3. É Jesus faz que tudo. As coisas que nem existiam, passa a existir pela sua palavra. Tem uma coisa que você diz assim, é impossível acontecer. Deus pode chamar a existência essa semana e você ganhar. Agora você crê nessa palavra. O nosso Deus, Ele tem poder. Ele faz nova todas as coisas. Apocalipse 21, versículo 5. Ele faz o pecador um santo. Aleluia. Ele faz do perseguidor um perseguido. Você lembra do apóstolo Paulo? Aquele que perseguia. O foco mudou. Ele faz de um carrasco carcereiro. Ele faz um homem agora que cuida das feridas de Paulo. É uma mudança radical. É assim que Cristo faz. Quem está nele é nova criatura. Os pensamentos perversos, as malícias, tudo isso Deus vai tirando. Tudo se faz novo. Diga assim, levanta uma das suas mãos se você desejar. Diga assim, meu Deus. Digam assim, meu Deus. Faça tudo novo na minha vida. Aleluia, amém, amém, amém. É Ele que faz tudo novo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele faz do imundo limpo. Ele faz do louco ajuizado. E eu me lembro daquele demoniado de Gadara. Estava louco. Jesus chega ali, repreende o demônio. Era uma legião. E aquele homem que vivia perturbado, se autoflagelando, agora estava sentado em perfeito juízo. Eu quero dizer, você conhece alguém que está louco? Está totalmente desviado? Jesus traz de volta e faz ele em perfeito juízo. Diga assim, eu creio. É a palavra do Senhor que está sendo ministrada. Ele faz coisa nova. Ele faz o avarento. Ele faz o desonesto. Um generoso e liberal ajudador. Lucas 19, você lembra de Zaqueu? Avarento. Roubava. Ele manipulava as pessoas e enganava. Mas Jesus mudou. Aquele avarento, agora ele pensava em dar festa, receber Jesus. É um milagre que ele pode fazer. Eu queria chamar o grupo para cantar essa música, está aí. Aquilo que parece impossível. Veja, ele faz um ladrão, um criminoso morar no céu. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Só quem faz isso é Jesus, ele pode fazer. Ele faz o surdo ouvir. Ele faz o mudo falar. Ele faz o cego ver. Ele faz o paralítico andar. Ele aumenta o pão, multiplica o peixe, a farinha da tua panela. O morto vai ressuscitar. A tempestade vai acalmar. Só quem faz isso é Jesus. Creia nessa palavra. É Jesus que faz. Ele faz algo maravilhoso nesta noite. Ele é divino, Ele é lindo, Ele é grande, Ele é poderoso. Vai fazer muito mais na tua vida. A igreja em oração. E pode cantar também. Aleluia. Vamos cantar, vamos adorar o Senhor. E não há problemas que possam impedir Jesus pra me aleluia. ajudar. Nunca Vamos houve ficar de pé, igreja, de pé. que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema Aleluia. que possa impedir Isso. as mãos de Jesus. Nada pode impedir Deus te ajudar. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana Aleluia. da cruz, do lado de Jesus. Canta, igreja, canta com o coração. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a É vida. Jesus. Este rio que Ele pode mudar emana tudo. lá da cruz, Oh, do lado aleluia. de Jesus. Cante com a alma, cante forte. Aquilo que parecia impossível Não vai ser possível, é impossível. Aquilo que parecia não ter
saída. Mas Deus muda a história, Ele muda o quadro. Aquilo que Ele pode abrir parecia essa porta ser de minha emprego. morte, Ele pode tudo. mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída. Deus pode colocar alegria no teu coração. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia! Usa-me, sou teu milagre. E Ele quer te usar. Ele quer fazer na tua vida. Eu quero te Ele quer usar a tua servir. história. Usa-me. Usa-me, Aleluia! sou a tua Ele pode imagem. fazer o milagre na tua vida. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia. Aquilo que Minha parecia voz. A igreja em oração. Cantando, mas aí em oração. E eu quero fazer um desafio a você. O que é que está parecendo impossível acontecer na tua casa, na tua vida? Você, pastor, eu, por exemplo, eu quero ser um servo de Deus e não consigo. Parece que toda vez eu vou e dá errado. Nessa noite, Deus está fazendo algo novo na tua vida. Eu queria fazer um desafio a você neste domingo. Você pode vir até aqui à frente, eu quero orar por você. Tem coisa na sua vida que parece estar se acabando, mas a última palavra é de Deus. Pede licença, eu venho aqui que eu quero orar por você. Talvez seja uma coisa que está acontecendo no seio da tua família, algo que está abalando toda a casa, algo que está trazendo tristeza constante, e você ouve uma palavra maravilhosa. Deus pode. Quem é você? Você quer vir com sua esposa até aqui? Você quer ter com seu esposo, com seu noivo, com a sua noiva? Eu quero orar por você. Aleluia. A igreja continua. Aquilo, vamos cantar. Aquilo. E pode vir, venha, pode vir. aquilo que Um jovem, parecia um adolescente. impossível. Quem é você que quer vir até aqui? Eu quero orar por você. Aquilo que parecia não ter saída. Pode chegar até aqui, pode vir até aqui. Aquilo que parecia. Quem é você? A luta está tamanha. Mas Jesus mudou Jesus quer mudar minha tudo. sorte. Sou um milagre, estou aqui. A igreja em oração. Não sei se você está compreendendo o que está acontecendo aqui nessa noite. Teve discípulo que queria deixar. A hora não é para deixar, a hora é para se aproximar. Você está vivendo um momento crítico. E tem coisa que você diz, eu não sei como é que vai fazer. Você talvez, com certeza, seja até crente, mas está abalado com tanta coisa. E eu queria concluir com essa oração, orando por você e sua família. Tem um casal aqui. Você quer vir jovem? Você quase que não vinha para a igreja hoje, chegou até aqui. Está diferente. E eu quero orar por você. Sai do seu lugar. E eu quero fazer esta oração no nome de Jesus Cristo. E você toma posse. Quem sabe você está começando algo na sua vida novo e está tudo difícil. Está vindo aqui uma jovem. Amém. Amém. Quem é essa pessoa? Se você estiver perto de alguém, você pode até ajudar. Talvez a pessoa esteja tímida. Eu quero orar por essa pessoa. A igreja vai orar. Nós vamos fazer um clamor aqui. E Jesus pode tudo. E você diz, como é que vai ser esse ano, pastor? Janeiro começou, 23, e as coisas estão dando errado, está dando as coisas difíceis. Por que você não vem a Cristo? Não é hora de se afastar, é hora de se aproximar. Você é discípulo. E eu queria fazer uma pontuação importante. Quem estava deixando Jesus se afastando não eram pessoas ímpias da multidão, eram discípulos. Foram os discípulos que queriam deixar. Está na hora de você chegar mais a Jesus. Você, não sei se está alguma coisa lhe inibindo, você está acanhado, mas deixa isso de lado. Vem para cá com a tua esposa, com o teu esposo, eu quero orar. Deus vai fazer um milagre, a gente vai cantar pela última vez. E se você quiser vir aqui, venha, que a gente vai orar. Aquilo que parecia. Sai do seu lugar, vem até aqui. Eu quero orar por você. Que parecia não ter saída. Tem coisa que só Jesus faz. Ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou
Temos 3 vidas aqui, mas quem sabe tem muito mais. Tá chegando mais alguém, mais uma jovem. Tá vindo mais outra pessoa. Já tem 5 irmãos. Vem, irmão. Venha que Deus está chamando você. Não tenha dúvida, não. Você está sabendo nem como foi que chegou aqui. Eu sei. Eu sei como você chegou aqui. Foi Jesus que trouxe você. Venha para cá. Aqui você, toda a igreja vai orar. Eu vou pedir para a igreja estender as mãos. Tá vindo mais alguém ali. Aleluia. Uma jovem senhora, emocionada. É Deus. Ó. Aquilo que parecia impossível. Não vai dar, não. Aquilo que parecia não ter saído. Comece a crer, irmão. É para crer. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Vai fazer diferente agora. Os instrumentos tocam, mas só a igreja. Aquilo, a igreja. Canta, irmão. Pode cantar. Tem alguém perto de você que está indo. Vou ou não vou? Vem, irmão. Venha para cá. Você talvez acanhado, mas sai do seu lugar. Você está perto dele, ajuda essa pessoa. Vem com ela, vem com ele. Venha mesmo. Porque às vezes a pessoa sente uma dificuldade, mas Jesus muda tudo. E Ele trouxe você aqui. Mais uma vez a igreja agora canta com força e orando. Aquilo, vamos lá. Aquilo que parecia. Eu queria ficar aqui a noite inteira, mas a gente precisa concluir. Mas por que você não veio? O que impede você vir? Sai do seu lugar, corajosamente. Eu vou, pastor, porque eu preciso. Eu tenho uma necessidade urgente de uma mudança na minha casa, na minha vida. Jesus muda tudo. Sou um milagre, estou aqui. Agora eu gostaria humildemente de pedir que toda a igreja incline sua cabeça, feche seus olhos. A gente vai orar nesse instante. Eu desejo orar por essas 5 vidas aqui. Aliás, temos 6 vidas. E eu queria dizer que está faltando uma. É você. Preste atenção. Por favor, irmão, não olhe para mim não. Agora não. Olhe para mim agora não. Baixe sua cabeça. Fale com Deus. Leve a sério esse pedido de oração. Porque no momento do começo é uma guerra. Mas Deus, o Espírito Santo de Deus levanta. Nesse momento você pode vir até aqui. Venha. Deus está lhe dando forças nesta noite. Pode sair do seu lugar. Sai do seu lugar. Pede licença, o irmão vai entender. Deixa eu ir, irmão. Eu não vou perder esse momento, não. É uma oportunidade. Amém. Deus lhe abençoe, meu irmão. Pode se aproximar, não importa. Sai do seu lugar onde você estiver. Isso, vem, irmã. Talvez a gente não sabe o que acontecerá amanhã. Deus está dando essa oportunidade hoje. Você disse em casa hoje à tarde, eu digo que eu sinto no meu coração. Não estou aguentando mais. O que é que você não está aguentando mais? Venha para cá. Vamos orar por você agora. Você quer vir? Você disse isso. Você está numa batalha. Quem sabe é dentro da sua casa. Quem sabe é na sua vida familiar, sei lá. Tantas coisas que têm acontecido. Espiritual. Você tem força de ler Bíblia mais. Você não tem. Você está sentindo que está feito com uma depressão. Algo está querendo te atormentar. Jesus muda a tua sorte. Ele muda. E Ele vai te dar força para você ler a Bíblia de novo e orar. Porque você já é crente. Você já serve a Deus, mas está enfraquecido. Sai do seu lugar agora. Se esse caso é o seu, Deus está querendo dar força a você. Porque Ele dá força ao cansado. E Ele aumenta o vigor àquele que não tem. Se você sente, Deus falou com o teu coração. Não venha só porque é um apelo pastoral. Você está sentindo Deus falando com você. Ajude uma ou outra ajudou. Você venha com ele, com ela. Vem até aqui à frente. Vem aqui que eu quero orar por você. Você está precisando urgente dessa oração. Está chegando mais uma jovem aqui. Não é fácil esse momento, sabe, irmão? É mais fácil ir embora do que vir a Jesus. O mundo está assim. Mas já nós temos aqui um bom número de pessoas que está vindo, está chegando. Quem sabe que vem de um deserto, uma batalha espiritual. E para você que está aí pesado, queria até vir, mas está acanhado. Peço que a igreja continue orando, incline sua cabeça. Mas você queria muito vir até aqui, está sem forças. O Espírito Santo de Deus dá força a você nesta noite. Venha para cá. Mas se isso está pesando e você não queria sair daqui,
sem tomar uma decisão, onde você estiver. Se o seu caso, você não tem força de vir aqui, por algum motivo, faça o sinal com a sua mão. Deus está falando ao teu coração. Se é o seu caso, não precisa vir à frente se você não quer, mas você gostaria dessa oração por você e sua vida. Faça o sinal. Amém. Deus te abençoe. Aleluia. Tem ali uma família. Quem é outra pessoa? Tem mais alguém? Sabe, irmãos, Deus ele fala conosco de várias formas. Levante bem forte a sua mão. Sou eu, pastor. Há um mal, mas Deus está operando na tua vida para a glória do nome dele. Os evangelistas estão em oração na igreja. Os evangelistas, a igreja em oração. Tem irmãos com a mão levantada. Quem é você? Eu vou orar agora em nome de Jesus Cristo. E vou terminar pela última vez em nome de Jesus Cristo. Quem é você? Quem é você? Seu amado Deus querido, o Senhor conhece cada um de nós. O Senhor conhece, ó Deus, a tua igreja, o teu povo. Nós queremos agradecer pela palavra que teu Espírito Santo nos manifesta nesta noite, ó Pai. Ó Deus, um tempo difícil, para alguns chamando o tempo de apostasia, dos desertores da fé, e alguns discípulos querendo ir embora. Já não suporta nem mais assistir um culto. Tem dificuldade, ó Pai. Somente o Senhor sabe o que está acontecendo no interior desta pessoa, Pai. Mas Tu és o Deus que renova. Tu és o Deus que atrai para si com corda de amor. Obrigado por essas vidas que chegaram até aqui à frente, ó Pai. Jovens, adolescentes, casais. Ó Pai, muito obrigado, ó Deus. É o Teu poder que faz isso. Outras, ó Deus, que estão no auditório levantaram as mãos, porque estão esperando também de Ti, ó Pai, um renovo e uma resposta. Obrigado, ó Deus, porque nesta noite houve reconciliação, salvação, edificação na vida da Tua igreja, ó Pai. Quem sabe um vizinho distante recebeu essa palavra também e em breve virá nos visitar e vai dizer assim: naquela noite eu escutei, Deus falou comigo, o Senhor é mistério. Ou essas pessoas estão nas redes sociais, ó Deus, também ouviram. Ou aquele, ó Deus, que é um crente fraco, não tem vindo mais para a Tua casa, ó Deus. Tudo é obstáculo, tudo é desculpas. Mas, ó Deus, também ouviu e se sente mais forte nesta noite. É o Teu Espírito, ó Pai. Trabalha nessas vidas, ó Pai. Cuida de cada um. Somente o Senhor tem poder. Somente o Senhor tem palavra de vida eterna. Somente o Senhor pode resgatar. Somente o Senhor pode restaurar, edificar, ó Deus, e fazer mudanças profundas na vida do homem. Louvado seja Teu nome, ó Pai. Escreve esses nomes no livro da vida, ó Pai. Cuida da Tua igreja. Obrigado, ó Deus, por esse domingo maravilhoso. Domingo de escola dominical, pregação, visitação, evangelismo. Um domingo de pregação no poder do Teu Espírito, ó Pai. Um domingo de louvor, um domingo de gratidão. Louvado e exaltado seja Teu nome, ó Pai. Ó Deus, eu estendo minhas mãos sobre o Teu povo, especialmente sobre essas pessoas que vieram até aqui à frente, ou que estão em casa se reconciliando. Deus, dá vitória, sustenta em Tuas mãos, desde agora e para todo sempre, no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito, ó Deus, esteja sobre nós e sobre todo Israel de Deus.